Graça e paz, igreja. Bom dia. Até que Ele venha. É um privilégio gastarmos a nossa vida, tudo que há em nós, para a adoração do nome santo e poderoso do nosso Deus. É uma honra, é um privilégio. Meus queridos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1, estaremos lendo aqui na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou me ouve. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas por meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não ter-vos sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procura vós outros. Não deve os filhos entesourar os pais, mas os pais os seus filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Te pedimos ao teu Espírito Santo que conduza, meu Deus, toda a ministração. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que cumpra o teu querer em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e poder sentar. Meus queridos irmãos, nós, ao ler essa carta de Paulo aos Coríntios, uma carta profunda, que fala de umas das características mais escondidas do ser humano. Nós temos características, nós temos qualidades, né?
Só que alguma delas a gente esconde as 7 chaves. E o interessante é que algumas pessoas, não poucas, transmitem a ideia de que não tem falhas, que não tem defeitos. E normalmente utilizam-se de alguns mecanismos, como redes sociais, por exemplo, para mostrar aquilo que não são. E normalmente alguns especialistas até afirmam que aquela pessoa que afirma demais aquilo, normalmente ele não é ou não tem. Alguns afirmam demais que é muito feliz e posta nas redes sociais, onde que na verdade aquela pessoa é infeliz. Posta-se, olha, eu sou uma pessoa muito viajada, eu sou uma pessoa assim, assado, e começa a enfatizar certas características da sua vida, para passar uma imagem e para auto se afirmar. Uma necessidade intrínseca do ser humano de validação, que muitas das vezes ela extrapola os limites. E se tem uma coisa que ninguém gosta de falar, é das suas fraquezas, é dos seus defeitos. Porque só o fato de tocar nesse assunto é constrangedor e dói. Imagine quando alguém te confronta. Olha, teu defeito é esse. E às vezes é difícil até de aceitar isso. Algumas pessoas, Salomão ele disse que quando você não aceita uma repreensão, e pelo contrário você a rejeita, você tem aquela pessoa que está mostrando um ponto que você precisa melhorar, você rejeita de tal forma com arrogância, com gritaria. Ele diz que essa pessoa, ela é tola. A palavra de Deus diz, corrija o sábio, ele vai ficar mais sábio, ele vai te agradecer, mas corrija o tolo, e ele vai se levantar contra você. Porque o tolo entende que quando alguém aponta uma falha, um defeito, ele não consegue reagir da forma mais coerente, da forma que a Bíblia nos orienta a fazer. E o interessante é que o trecho que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala o tempo todo que ele não tem motivos para se gloriar. Embora tendo milagres, embora tendo tantas coisas, mas é nas fraquezas, é nas falhas, é na escassez que ele encontra uma motivação para gloriar-se. A visão humana é se gloriar nos altos, é se autoexaltar naquilo que você é forte. Aquelas pessoas que malham muito, têm um corpo robusto, têm uma tendência de se gloriar nisso, mostrar os seus músculos fortes, trabalhados. Aquelas pessoas que conhecem muitos e muitos idiomas, os poliglotas, têm aquela tendência a se mostrar que é mais forte naquilo, porque conhece demais, porque é profundo naquilo outro. É uma tendência humana. E um dos homens mais experimentados, mais sábios da palavra de Deus, ele faz exatamente o contrário. A ótica humana nos direciona sempre para isso. Enfatize suas forças. Não é que você não tem que ter, não é que você não tenha, mas que isso não seja o motivo do teu orgulho. Todos nós temos fraquezas e precisamos melhorá-la. Todos nós temos defeitos e precisamos conhecê-los muito bem. Porque nós estamos hoje vivendo uma cultura do poder, da força. Não chore. Não faça isso, não faça aquilo, não se demonstre fraco. A cultura de hoje está impulsionando o ser humano cada vez mais a buscar o sucesso. E até aí tudo bem. Mas ao passo que esquece as suas próprias fraquezas. E nós temos alguns exemplos aí dessa corrente de pensamento dizendo que se você for trabalhador, se você se esforçar,
Se você tiver bons líderes, bons mestres, você terá sucesso. Isso é bom. Quem é que não quer ter os melhores professores? Quem é que não quer ter os melhores mentores? Há uma probabilidade, uma chance de você alcançar um determinado sucesso. Mas isso por si só não basta. Nós temos o maior, o eu sou, o nosso Deus, o Criador. O maior líder, o maior gestor, o maior provedor, o maior de todos os nomes, que a todo o joelho se dobrará naquele grande dia. E Ele criou duas criaturas, Adão e Eva. E Adão e Eva estavam sendo monitorados e mentorados o tempo todo por Deus. Mas eles falharam. Não era para ter acontecido isso. E quando alguém pergunta, mas quem foi que te ensinou? Ah, foi fulano. E por que você falhou? Você teve as melhores aulas, os melhores professores, você teve uma vida exemplar, você teve conforto, você teve tudo e ainda falhou? E o exemplo que nós temos aqui em Eva e Adão é que não é o conforto, não é o ter que faz você forte. Até parece que é o contrário. Quando se tem demais, tende a se enfraquecer. Muita alegria é bom, mas ela tem uma dosagem. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E quando fala assim vinho, fala assim alegria, em comemorações, e Jesus estava fazendo isso valer a pena. Quando Ele esteve aqui, todas as festas, Jesus estava sempre presente. E o primeiro milagre foi transformar a água em vinho, alegria, felicidade, comemoração. E é necessário, mas não é isso que te fortalece. É nas angústias, é nas provações, é na escassez. É nas tuas fraquezas, nas tuas limitações. E quando nós estamos pensando a respeito do que acabamos de ler, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, aí nós entendemos porque não deu certo. Você poderia ter tudo e a todos, mesmo assim você falhou. Mesmo assim você não para de falhar, de cometer erros recorrentes. Não é o ter, não é o conforto, mas é a tendência, a ótica humana, valorizar o currículo. Qual o teu currículo? O que tu fez? Aí mostra-se aquelas páginas e mais páginas intermináveis de um currículo invejável. E parece que a ótica de Deus vai exatamente na contramão. É nas fraquezas, e não dá para entender isso. Como dá fraqueza? O homem, ele, vamos dizer assim, ele valoriza aquilo que Deus não está necessariamente valorizando a respeito de forças e fraquezas. E quando a gente fala da ótica humana, a gente olha para nós mesmos. E a gente começa a analisar que a raça humana, por ter demais, por ter muito conforto, que não é nenhum prejuízo, nenhum pecado, mas isso em excesso e fora do tempo pode trazer grandes prejuízos. E eu quero dizer que uma das maiores fraquezas do homem, o que torna ele degradante diante da majestade de Deus, é quando ele não reconhece as suas fraquezas. E isso é um pecado mortal. Se todos nós sabemos que temos fraquezas, mas e se eu perguntar qual a tua fraqueza? E você responde para você mesmo: todos nós temos fraquezas. Todos nós temos os nossos pontos falhos. Isso é verdade? Mas a verdade também é que muita gente esconde isso a 7 chaves
para ele mesmo, embora todo mundo saiba, todo mundo perceba. E a Bíblia fala de um homem que se apresentou dessa forma. Ele não reconhecia seus pontos falhos. Era um homem ignorante, difícil de convívio. Mas ele teve a sorte de ser casado com uma mulher apaziguadora, de uma mulher sábia. A Bíblia diz que ela era formosa, sábia, apaziguadora. E certa vez Davi estava caminhando pelas montanhas e precisou, juntamente com seus soldados, de um amparo, de água, de alimentos. Ora, Davi, guerreiro, valente, ele tinha estrutura suficiente para dizimar uma cidade inteira. Ele poderia simplesmente fazer como o Lampião fazia. Quando chegava em um determinado ponto, vilarejo, ele ditava as regras. Matava, roubava, fazia o que queria. E as pessoas viravam reféns daquela circunstância. No entanto, Davi foi com bons modos. Foi pedir gentilmente a um homem chamado Nabal que concedesse aquilo que a sua tropa precisava para passar alguns dias ali. E aquele homem muito ignorante, muito bruto, detratou a necessidade daquele soldado valente Davi. Isso subiu uma ira tão grande em Davi, que ele planejou acabar, dizimar com aquela raça toda ali. Família, todos que estavam ali. Mas a esposa de Nabal, Abigail, com muita sabedoria e com muita diligência, chegou até Davi e pediu perdão, porque o marido dela era um homem tolo, maluco das ideias. Ia preparar tudo o que ele precisasse, mas não fizesse nada contra a sua casa. Aquela mulher sabia das falhas que o marido tinha, mas aquele marido, Nabal, ele não sabia das suas limitações, dos seus defeitos, arrogância, prepotência, o eu. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento. E vocês podem observar que quando nós não olhamos para dentro de nós, nós nos tornamos prepotentes. Quando nós não reconhecemos que somos falhos, que precisamos da graça de Deus, nós nos tornamos insubordinados, rebeldes. Porque só olha para aquilo que você está fazendo. Eu fiz a melhor pintura, eu fiz o melhor projeto. Você só consegue olhar para isso, não consegue olhar para dentro de si. A bem da verdade que aquele homem morreu, e Davi viu naquela mulher ali uma esposa, uma pessoa de qualidades para estar ao seu lado. Interessante que a história de Nabal, apesar de ter sido escrita há milhares de anos, alguns milênios, ela se repete todos os dias. Em todos os ambientes que a gente chega, a gente sempre encontra um Nabal. Aquele homem prepotente, aquele homem arrogante, aquela pessoa que não está nem aí, nem vai chegando para ninguém. Problema dele. E eu vejo que o apóstolo Paulo, ele poderia ter seguido esse caminho. Eu faço isso, eu tenho muito conhecimento, eu faço e desfaço. Mas ele começa abrindo aqui o seu coração, dizendo que não há motivo algum para ele se vangloriar, a não ser nas suas próprias fraquezas. E nós entendemos que quando nós não reconhecemos as nossas fraquezas, nós estamos trilhando por um caminho que pode trazer a morte. E quando nós não reconhecemos quais são as nossas fraquezas, podemos repetir a história de Nabal. E essa história se repete também com Sansão. O ponto fraco dele era a mulher. E mais, ele não poderia contar aquele segredo da sua força. Mas diante do seu ponto fraco, o que aconteceu?
ele não tomou as devidas providências. E quando a Bíblia diz que você tem ponto fraco e você precisa saber reconhecer, é para que você não seja destruído por eles. Interessante que Deus, quando Ele trabalha nas fraquezas, e a partir delas transforma em forças, nós entendemos que essa realmente é a vontade dEle para as nossas vidas. Utilizar as nossas fraquezas, para que naquilo que você é fraco, você seja fortalecido. Mas é necessário que você dê o primeiro passo, você reconheça, e que essa manhã você possa refletir: Deus, as minhas fraquezas, a minha fraqueza, Senhor, eu coloco diante de Ti essa manhã. Se você quer experimentar a graça, o milagre de Deus, é necessário que você coloque a tua fraqueza hoje diante do altar de Deus. Por mais difícil que isso seja, talvez você nunca foi confrontado a exaltar ou enaltecer a sua fraqueza. Aprenda com Paulo hoje, nas suas fraquezas. Na sua fraqueza, nas nossas fraquezas, ela é o cenário perfeito para que Deus ele comece a trabalhar de forma magnífica, maravilhosa. Amém? E a maior trunfo em se fazer com menos, uma das fraquezas do homem é ter pouco, e uma das forças de Deus é fazer do pouco muito. Não há nenhum triunfo ou glória em um grande administrador administrar uma grande empresa que tem muitos recursos e fazer as coisas acontecerem, investir, pagar funcionários, fazer a empresa crescer, porque ele tem muito e isso é fácil. Mas o próprio homem começa a reconhecer que o melhor administrador é aquele que pega uma empresa difícil, talvez à beira da falência, faltando recursos, e ele consegue reverter o quadro, ou seja, com poucos recursos, ele conseguiu fazer muito. E não foi essa a mensagem que Cristo nos deu? Quando Ele selecionou os 12, os seus apóstolos, pegou pescadores, pessoas sem formação alguma, sem experiência alguma, e transformou em apóstolos, homens, que quando usados por Deus, fizeram milagres, maravilhas. Entre eles nós temos Pedro, um homicida, um homem bruto, cruel, ignorante. E a Bíblia diz que até a sombra dele curava as pessoas. A tua fraqueza, se ela não for tratada, ela pode ser a tua destruição. Mas se você usa essa fraqueza, coloca diante de Deus, reconhece as tuas limitações, você vai experimentar a força sobrenatural do Espírito Santo te envolvendo e te capacitando naquilo que você é fraco. Certa vez, um historiador ele começou a contar a história de um jovem deficiente físico. Ele não tinha um dos braços. E ele se matriculou aí em uma escola de judô. E o treinador dele apenas o ensinou um único golpe. E ele não questionou e começou a treinar aquele único golpe, aquele único movimento. Até o ponto de ele se tornar bom naquilo, porque ele só sabia um movimento. Ele também não podia fazer muita coisa. E vocês sabem que judô, por exemplo, precisa dos braços para agarrar o oponente e fazer aqueles movimentos lá, complexos, difíceis. Mas ele só tinha um braço. Treinou, passou-se o tempo, foi treinando, ficando bom naquilo. E em um determinado momento, o treinador dele o inscreveu em um campeonato. Resultado, ele ficou surpreso, mas como? Eu não posso. E a história fala que, diante daquela situação, aquele jovem incrivelmente venceu o campeonato.
O seu opositor, uma pessoa muito mais experiente, tinha no seu currículo muitas vitórias. Ele não tinha. Já era um ponto. Tinha os braços, tinha todos os movimentos, ele também não tinha. Só sabia o movimento. O opositor sabia todos os movimentos que os braços lhe permitiam. Então a gente começa a analisar quantas fraquezas, quanta improbabilidade, chances grandes de um fracasso. E quem sabe você esteja em uma situação semelhante. Talvez você olhe para as circunstâncias e você diz: olha, não tenho dinheiro, estou desempregado, estou enfermo, estou assim, e fulano está feliz porque ele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E você disse: jamais eu vou conseguir fazer aquilo que eu estou almejando, porque eu só encontro fragilidade, fraquezas, limitações. Pois bem, aquele jovem, ele seguiu fielmente as instruções do seu mestre. E depois ele assistiu aquele campeonato e teve a curiosidade de perguntar ao seu mestre: mestre, como é que eu consegui vencer? E o mestre sabiamente falou para ele: olha só, eu só te ensinei um movimento. E para se defender desse movimento, o teu opositor, ele precisava segurar os teus dois braços, e você não tinha os dois braços. Ou seja, naquele ponto que ele era frágil, o seu mestre entendeu que ele poderia vencer o opositor. A falta de um braço tornou-se a força dele. E não é diferente o nosso Deus. Nas tuas limitações, quando você reconhece as tuas fraquezas, Deus transforma ela na tua força. Na tua capacidade de ir mais à frente, de avançar, de prosperar e de fazer coisas que as pessoas não entendem. Mas por quê? Como? Esse tipo de questionamento é comum para aquelas pessoas que entregaram as suas fraquezas, suas limitações diante de Deus. Um Deus que transforma circunstâncias improváveis nas prováveis. Talvez você seja o maior improvável de chegar ao pódio, de alcançar o sucesso, ou almejar aquela bênção. Mas é na fraqueza que Deus trabalha. Interessante que o chamado de Davi não foi diferente. Ele não era o melhor da casa dos seus pais. Não era o mais conhecido, não era valente, entre aspas, porque ele não tinha histórico nenhum. Era até esquecido pelos próprios pais. Seus irmãos, bem treinados, bem vistosos, eram eles que, vamos dizer assim, que chamavam a atenção de todos que fossem fazer uma seleção, para entrar em uma tropa, em um exército, porque tinha preparo, tinha aparência, e Davi não tinha isso. E quando o profeta Samuel, questionando: cadê os filhos, ainda falta mais algum? Ah, tem um. Às vezes você é até esquecido. Lembram-se de todo mundo, todos que estão em evidência é lembrado. Que talvez você esteja passando pelo vale do esquecimento. Ninguém lembra de você. Para os momentos nobres, para as comemorações, para aquilo que todo mundo gostaria de estar presente, você é esquecido, esquecida. Você não tem aquele valor, aquela aparência que as pessoas estão buscando. Deus está falando essa manhã para você. Porque isso se faz necessário para que você cresça. E quando Samuel se deparou com Davi, mas antes ele disse: olha só, Deus não olha como o homem olha, não vê como o homem vê. Deus olha o coração. Deus, ele já viu o teu futuro e sabe que você vai vencer. O homem não dá crédito pela tua aparência atual, pelo teu momento, pela situação que você se encontra. Você não levanta nenhuma suspeita que você vai vencer na vida.
Muito pelo contrário. Você é um forte candidato a ser um perdedor. As pessoas acham isso. Elas até profetizam isso. E parece que você acredita. Mas mais forte do que todas essas palavras é a palavra de Deus, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua fraqueza que Deus vai manifestar a graça. A graça se chama favor, um favor que você não merece, mas Ele está te dando graça para você superar os desafios e entrar no rol daqueles que venceram mediante a graça reveladora de Deus em nossas vidas. Aleluia! Aplauda Ele, porque aquele que transforma as circunstâncias está aqui essa manhã, trazendo essa palavra, para que você entenda que não importa o que já falaram de você, o que importa é o que Deus está falando essa manhã. Essa sim deve ser a sua verdade, essa sim deve ser aquilo que você deve abraçar, mas foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Aleluia! Interessante que na estratégia também, Deus Ele criou uma circunstância incrível. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão, um grande estrategista de guerra. Antes de entrar em uma batalha, ele tinha 32 mil homens à sua disposição. Aí ele fez uma simples pergunta: os covardes, os medrosos, que voltem. Sabe quantos voltaram? 22 mil. Ficou 10 mil. É um número muito bom. Aí Deus achou, não, ainda é muito. Olha só como Deus gosta de trabalhar. Ele gosta das coisas que não são. Deus usa as coisas pequenas, as coisas insignificantes. Mas nós queremos o muito. Para Deus fazer tem que ser muito, tem que fazer com muito. E Deus Ele fala essa manhã para você: o pouco que você tem é o suficiente para Deus agir no milagre. Interessante que dos 22, o questionário, a pergunta-chave, a estratégia que Deus deu a Gideão foi o seguinte: olha, observe esses homens, manda eles tomarem água, estão com sede, e observe o comportamento deles. Aqueles que ficarem atentos, mesmo tomando água, esse sim deve ser chamado para a guerra, e os demais não servem. De 10 mil caiu para 300. Talvez Deus esteja tirando alguma coisa que você tem. Talvez você esteja começando a trilhar pelo caminho da escassez. E não sabe por que isso está acontecendo. É porque Deus Ele não precisa do muito que você acha que é suficiente. Ele só precisa do pouco para fazer um milagre. Não foi assim na vida da viúva? Não foi assim na multiplicação dos pães que Jesus fez? Ele pegou coisas em quantidade reduzidíssimas e fez grande. Na fraqueza, na escassez, nas circunstâncias mais improváveis, Deus Ele opera. E se você está vivendo esse momento de improbabilidade, de escassez, de fragilidade, você está no cenário perfeito para experimentar o maior milagre de todos os tempos que Deus vai fazer na sua vida. E com 300 homens, a Bíblia diz que ele venceu a guerra. Simplesmente ele obedeceu à instrução de Deus. Ele poderia ter questionado: não, eu vou com os 32 mil. E muitas das vezes, você acha que tudo está caminhando para o sucesso. E Deus diz que não é por aí. E você sofre as consequências do erro, por não ter observado aquilo que Deus já tinha te instruído. E muitas das vezes nós negamos a instrução, desvalorizamos a instrução de Deus. E saiba que Deus pode usar as coisas mais simples, mais insignificantes, para te trazer um recado. Não, mas eu quero receber o recado do ministro. Eu quero receber apenas a instrução de... E às vezes Deus usa aquela pessoa simplesinha lá.
que ninguém dá crédito, para te trazer uma mensagem. Sabe como é que Deus muitas das vezes se manifesta para testar o teu coração? E Jesus disse: olha, muitas das vezes eu bati em tua porta, pedindo alimento, e você negou. Interessante que a gente tende a fazer pela aparência das pessoas. E quando nós começamos a julgar a aparência, nós cometemos um erro, um pecado. No livro de Pedro traz essa instrução: não faça acepção de pessoas, porque você não sabe o que Deus vai fazer dele no futuro. Ele é pequeno, é insignificante, não tem nome, não tem valor, mas ele é uma joia preciosa para Deus. Trate aquela pessoa com todo o amor, como se fosse a pessoa mais importante do teu círculo social. Porque nós temos tendência a abraçar, a ovacionar somente aquelas pessoas que estão na evidência. Não há nenhum erro nisso. O erro está em você desconsiderar os pequeninos diante de Deus. Isso é um pecado. Honre a todos, mas não desonre os pequenos da casa de Deus. Porque você não sabe o processo que ele está passando. Quem sabe esteja sofrendo consequência de um erro, mas Deus está trabalhando na vida dele. Interceda, ore e o ame incondicionalmente. Porque se o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, ele sabe que ele é pequeno naquele momento, mas ele vai se tornar grande diante dos olhos de Deus, pelo que as pessoas vão ver e vão chamar de improvável. Como eu saberia? Você não sabe disso, mas Deus sabe. Então nos compete apenas abraçar e não fazer acepção. E essa manhã, o que o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui, ele está nos ensinando que se você tem um motivo para se enaltecer, para se vangloriar, se vanglorie nas suas fraquezas. Ah, mas eu não sei quais são as minhas fraquezas. É necessário você olhar agora para dentro de si. E uma das formas que o ser humano encontra para esconder as suas fraquezas é mostrar aquilo que não é e mostrar aquilo que não tem. Ele se camufla. Não tem, mas mostra-se que tem. Aonde? Onde ele puder. No ciclo, nas conversas, nas redes sociais. A alta exaltação. E a Bíblia diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Sabe reconhecer que se você chegou onde você chegou, foi graça. Foi graça, foi um favor que Deus fez, porque tuas fraquezas o limitaria a não receber. Mas o nosso Deus é o maior patrão de todos os tempos. Ele o ama. E se não fizesse dessa forma, não teria enviado o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você. O maior de todos os presentes que nenhum ser humano merecia era a morte do seu filho para uma raça, a raça humana, que com certeza trouxe muitas tristezas ao coração de Deus. Mas o amor de Deus foi maior do que os teus erros, do que o teu pecado. Ele é o Deus da redenção. É o Deus que transforma cenários. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está aqui essa manhã. Porque Ele está dizendo essa manhã que é na tua fraqueza, é no pouco que você tem, que Deus vai manifestar o sobrenatural. Aleluia. Deus não vai usar o muito que você tem. Deus não vai usar o teu currículo, o teu nome, a tua experiência, não. Não se engane. É nessa dor, nessa fraqueza, que Deus vai manifestar o seu poder. O interessante é que o poder de Deus, ele se manifesta, ele cresce, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos humilhamos diante de Deus.
Não é na tua força que você chega lá, meu Deus, eu sou tão especial. Faz esse milagre. Não. É quando você ora dizendo, Deus, eu não tenho, eu não consigo, eu tentei, eu errei, eu tropecei. Me perdoa, me aceita. É quando você se coloca naquela posição de humilhação diante de Deus, que Ele te exalta. Aqueles que se humilham diante de Deus, Deus os exaltará. Não é quando você se exalta diante dos homens, não é quando você se exalta diante de Deus, é quando você se humilha diante dEle. Ele manifesta a sua graça diante de todo o olho, de todo o teu círculo social, até os mais distantes vão ver. Aleluia. E nesse contexto eu me coloco também como alvo da graça de Deus. O maior improvável de estar aqui essa manhã falando com vocês. Se existe o time dos improváveis, eu estou na liderança dele. E quando eu tinha 13 anos, me designaram, me deram um diagnóstico de uma pessoa totalmente limitada. Tive diversas situações de saúde que abalaram partes do meu cérebro. E eu disse, eu não posso nunca fazer isso. E o médico disse, olha, você não pode nem ter nenhuma profissão de risco, não pode passar uma horinha de sono. Ou seja, eu já estava aposentado com 13 anos de idade, devido às limitações de saúde. Mas foi nessa fragilidade, nessa fraqueza que Deus operou o seu sobrenatural. O primeiro trabalho que eu tive foi trabalho de risco. Trabalhava com risco. Na sequência, eu não podia passar uma hora de sono. Tinha que tomar medicação controlada, a tarja preta. E quando abriu a porta de um emprego que eu precisava passar a noite sem dormir, eu fiquei com medo. Mas Deus estava querendo provar para mim que Ele já tinha feito. Simplesmente passei praticamente 17 anos da minha vida, noites e mais noites, em plantões, contradizendo o diagnóstico do homem, da medicina. Improvável de alcançar, de aprender, de estudar, de fazer tantas coisas tão simples e tão normais para as pessoas. Foi na minha fraqueza que Deus manifestou a sua graça. Essa história se repete também na tua vida. É necessário que você dê o primeiro passo. Deus, as minhas fraquezas estão aqui diante de ti. Se coloque na posição hoje, como servo, como serva de Deus, que se humilha e abre o coração para receber o milagre. Deus vai te orientar. A partir de hoje você vai receber instruções de Deus e siga as instruções de Deus, porque Ele ao seu tempo o exaltará e fará superabundar naquilo que você era fraco e vai manifestar a sua força.